Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um pirógrafo usando uma fonte ATX, pessoal, e um ferrilho desse aqui toroide, tá pessoal? Eu fiz aqui recentemente um vídeo aqui no canal mostrando como fazer um pirógrafo usando uma fonte ATX, só que as pessoas que a tensão dela, a energia da casa dela, da residência dela, que a tensão é 220 volts, eles falam que quando eles vão ligar a fonte, né, que eles ligam a fonte na caneta do pirógrafo, né, ao que eles conectam, a fonte entra em modo proteção, ou seja, ela desarma. Da forma que eu vou mostrar para vocês, pessoal, como fazer usando esse ferrite aqui agora, né, vocês vão poder fazer tanto para 110 como para 220 volts, tá pessoal? E a fonte não vai desarmar, tá pessoal? Tanto faz ser 127 volts como 220 volts, a fonte não vai desarmar e vocês vão poder utilizar como pirógrafo, fazer um aparelho pirográfico com uma fonte dessa ATX de computador, tá pessoal? A fonte que eu tô usando aqui é essa aqui, ó, de 550 watts, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, tá pessoal? Como vocês fazerem. Nós não vamos nessa fonte aqui, nós não vamos utilizar nenhuma desses fios aqui, tá pessoal? Nenhum desses cabos aqui nós não vamos utilizar. Eu vou remover todos, nós vamos fazer uma nova instalação para vocês vão ver aí, tá? Então para fazer o pirógrafo da forma que eu vou fazer aqui agora, pessoal, né, nós vamos remover todos esses cabos aqui. Só que antes, para você testar se a sua fonte ATX está boa, para você não perder tempo na montagem depois aqui ligar, você vai testar se ela tá boa fazendo o seguinte, pessoal. Nós vamos conectar o cabo aqui da fonte ATX, tá? Você liga ele, deixa ligar, tá? Você viu que ela não ligou ainda. Ó, a ventoinha tá parada aí, ó. Então, para nós testar se essa fonte tá boa, vocês vão pegar aqui, ó, nesse monte de fio, mas muito aqui, vocês vão procurar pro fio verde. Ó, pessoal, fio verde e o fio cinza, tá pessoal? Daí você identificando o fio verde e o fio cinza, pessoal, aí vocês vão pegar um fiozinho assim, ó, para vocês jampear eles. Ó, vou identificar aqui o fio verde, né, ó, colocar no buraquinho que tá o verde. Vou colocar outra ponta aqui no fio cinza aqui, ó. Ó, notei que a fonte já ligou, pessoal. Tá, ó, tá ligada. Vou desligar aqui pelo botão para vocês verem. Ó, viria, ó. Então isso quer dizer que a minha fonte tá boa. Eu fiz esse teste para você ver, pessoal, que muitas vezes se você não fizer isso aqui, não ligar os fiozinhos aqui, o fio verde com o cinza, ou pode jampear ele também com o fio preto, tá pessoal? O fio negativo, o fio verde com o fio preto, mas o principal lá dentro eu vou ligar o fio verde com o fio cinza aqui, ó, tá? Aí muitas vezes se você não fizer isso aqui, aí se a fonte de você for dessas que tem o botão liga e desliga, aí quando você ligar, aí se aí não tiver aquele negócio lá e ela não ligar, vocês vão pensar que é porque a fonte tá queimada. Então, e muitas vezes não é isso, tá pessoal? Vocês têm que ligar, se a fonte de você tivesse que ligar, e tem que colocar, né, jampear o fio verde com o preto ou com o cinza para poder vocês verem se ela tá funcionando. Aí é que ela vai ligar, ó. Então nós vimos que a fonte tá boa, tá? Então agora vamos abrir ela para nós tá fazendo o procedimento aqui de como fazer o pirógrafo com ela, tá pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou abrir aqui. Beleza. Primeiro, pessoal, como eu falei, eu vou eliminar todos esses fios aqui, tá? O único fio que nós vamos aproveitar aqui é o fio verde, como eu falei, e o fio, esse fio aqui, ó, cinza, roxo, não sei como é que se chama. Vou deixar aqui um pedaço dele aqui, ó, tá? E os demais aqui nós vamos cortar ele fora, tá pessoal? Pode cortar tudo fora aqui. Prontinho, pessoal, tirei todos os fios aqui da frente. Só vai ficar esses dois aqui, ó, porque tá vindo aqui do botão, tá vendo?
Esses dois aqui tem pro botão aqui atrás aqui, tá? E os botão, os fios normal que vai lá pra ventoinha, pro plug aqui de entrada da alta tensão, tá? Mas essas fiaradas que saía por fora aqui pela boca aqui, ó, cortei tudo, tá? Aí só vou ficar esses dois aqui, porque eu vou cortar ele aqui, ó. Vou até tirar aqui agora. Beleza, liguei. Pronto, pessoal. Essa parte aqui resolvida, né? Aí o que nós vamos fazer agora, pessoal? Lembrando que o toroidezinho, pessoal, que eu falei que nós vamos usar para fazer, né, ali a saída para a caneta do pirógrafo, né? Esse toroidezinho aqui você encontra até na própria fonte ATX, ó. Tá? Vocês estão vendo um aqui, ó. Vou mostrar um que tá aberto aqui para vocês verem. Ó. Esse aqui já tá enrolado. Vocês têm que tirar ele, né, de uma fonte que não esteja prestando. Ou se tiver de sobra, e tira o toroidezinho, tá? Desenrola todo o fio para fazer um novo bobinamento dele. Vou colocar um novo fio, tá? É esse mesmo aí, ó. Então esses toroidezinhos, se você não sabe onde encontrar, que isso pode encontrar na própria fonte ATX, você encontra esses toroidezinhos aí, tá, pessoal? Tem de vários tamanhos, dependendo da fonte. Então agora vamos ver qual fio nós vamos usar agora, pessoal. Qual a saída? Vocês vão fazer o seguinte: em vez dessa saída aqui, ó, normal, que a gente utiliza aqui, que o pessoal usa para fazer, né, várias coisas aí, carregador de bateria, pirol, várias coisas. Nós vamos fazer isso aqui agora, pessoal. Nós vamos usar a saída desse transformadorzinho aqui grande, tá, pessoal? Então nós vamos identificar aonde tem apenas dois pinos saindo, pessoal. Geralmente os dois pinos que nós vamos usar é do lado aqui dos dois capacitores grandes aqui, ó, tá? Olhando dessa forma aqui, né? De um lado o capacitor ele tem várias entradas, tá? Vários pinozinhos, e de outro ele tem apenas dois pinozinhos. Então nós vamos usar a saída do fio nos dois pinozinhos desse transformador aqui. Nós vamos reparar do lado de cá, debaixo da placa, do lado que tá esses dois capacitores grandes aqui, ó. Olha aí, pessoal, o transformadorzinho aqui, ó. Aqui ele tem vários pinos. Deixa eu puxar um zoom para vocês verem aqui. Isso, ver se fica melhor de vocês verem aí. Ó, observe que aqui ele tem vários pinos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos aqui, ó. Aqui, embora tá vários pinos de sobra, ele só tem dois pinos, pessoal. Então vocês vão identificar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, da jampeada, isso aqui é apenas um pino, tá? Do canto desse transformador aqui, tá? E aqui, ó, tá 2, 3 pontinhos de solda, mas é apenas também um pino também. Então vocês vão ligar na saída aqui, para a saída do pirógrafo, um fio aqui e outro aqui, ó, tá? Nessa solda aqui. Pode ver que tá meio separado aqui, ó. Eu vou mostrar outra placa aqui para vocês terem mais ou menos noção, né? Ó, essa outra placa aqui, que é uma placa que tá aberta, que tá queimada essa placa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no transformadorzinho, tá? Tem umas que é melhor de identificar, porque ela só vai ter os dois pontos de solda. Então fica melhor de você não confundir, né? Que é apenas dois pinos, ó. 1, 2, ó. Tá? Apenas 1, 2. E do outro lado é que tem muitos. Então vocês vão ligar nesses dois pinos aqui de saída, ó. Pra vocês verem melhor também, como essa fonte aqui tá desmontada, para mostrar pra vocês melhor, ó. Tá vendo aí, pessoal? Pode ver que de um lado tem vários pinos, ó. Como vocês podem ver, pessoal, de um lado do transformador tem vários pinos, ó, e do outro só tem dois, ó. Tá? É nesse aqui que vocês vão ter que identificar na placa lá, tá? Como vocês podem observar aqui, ó. O lado do monte de pinzinho, esse aqui. E tem só dois pinos aqui. Nesse aqui tem só dois pinos, né? É melhor identificar. Mas se o de você é esse aqui, que é o que eu tô fazendo aqui, né? E tem vários, como se fosse vários pinos, mas dá pra vocês verem mais ou menos que é o lado que tem os dois capacitores grandes, tá, pessoal? Se vocês conseguirem observar do lado de dentro aqui, vocês vão conseguir identificar que de um lado só tem dois pinozinhos, né? Desse aqui você vai conseguir enxergar. Pela câmera não dá pra vocês ver, mas vocês olhando aí pessoalmente, vocês vão ver que desse lado dá pra você observar várias perninhas descendo, tá? Vários pinozinhos. E vocês vão utilizar esse lado que tá só dois pinozinhos. Então nós vamos fazer a ligação agora aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço de fio, tá? Pegar um pedaço de fio como esse aqui, ó.
tá? Que é o fio que vai para a nossa caneta, vai pro toroide, o toroide virar a caneta, tá? Então eu vou soldar aqui, ó, como eu falei, nos dois pinos. Ó, pessoal, você vê que aqui, ó, esses dois pinos estão juntos, que estão no mesmo, né, ó, circuitozinho, ó, pra você observar. Então eu posso soldar em qualquer um deles. Ok, soldei um. Esse aqui tá sozinho, não é pino nenhum, então eu soldo nesse próximo aqui. Então os três estão juntos aqui, ó, estão no mesmo circuitozinho. Então é um pino só, então vocês tanto faz um como o outro. Ok, soldei aí, tá pronta a nossa, a parte da fonte tá pronta, tá, pessoal? Eu vou só, ó, como vocês viram, tem que identificar os dois pinos, ó, do lado do toroidezinho. Eu soldei aqui, ó, do lado do capacitor, os dois pinos, tá pronto. Eu vou colocar assim para fora, ó, entortar. Vou colocar a fonte no lugar de novo. Eu vou montar tudo no lugarzinho novo, tá, pessoal? Vou colocar o fiozinho aqui, fio terra, na fonte. E vou fixar a placa no local de novo, aonde estava antes. Vou colocar o fio aqui, ó, para sair. Você vê que em vez daquele monte de fio saindo aqui, ó, só vai sair esse aqui agora que eu liguei. Vocês viram onde eu liguei lá, tá? Vou colocar um parafuso aqui também. Prontinho. A parte da fonte aqui tá ok, pessoal. Agora eu vou só fechar ela aqui, ó. Prontinho, pessoal. Terminei de fechar ele aqui, ó. Agora nós vamos partir para a parte de fazer, né, enrolar o toroide aqui para a caneta do pirógrafo, tá? Lembrando, pessoal, né? Lembrando mais uma vez a vocês que esse fio aqui, pessoal, diferente, né, dos fios que tava saindo aqui, diferente daquele monte de fio que sai aqui, que não dá choque, é só de 3, de 5 e de 12 volts, tá? Esse aqui dá choque, tá, pessoal? Então, em hipótese alguma, né, enquanto você estiver manuseando, fazendo ele aqui, montando ele, né, não ligue ele à energia. Primeiro você fazer tudo, preparar como eu estou mostrando aqui, prepara o toroide, faz a ligação, isola tudo direitinho. Depois que isolar, é que vocês ligam na alta tensão para vocês testar ele, tá, pessoal? Não toque nesses fios, porque esse fio aqui, diferente dos outros aqui, que não dá choque, esse aqui vai dar choque se vocês tocar nas extremidades dos fios, que onde tá pelado aqui, tá, pessoal? Onde tá exposto o fio aqui, esse aqui dá choque, tá? Então, antes de vocês terem montar, não ligue a energia, não faça o teste, não toque nele, que vai dar choque. Quando vocês montar, isola tudo direitinho. Depois que isolar, aí sim, na ponta não vai dar choque, porque o fio aqui vai ser por indução, tá, pessoal? A energia gerada para a ponteira vai ser por indução. O primário do toroide vai induzir a energia no fio do secundário para poder a ponta encandecer, tá, pessoal? Então preste bastante atenção, tome bastante cuidado para vocês não tomar choque, tá, pessoal? E não, eu tô mostrando como fazer, vocês, é importante vocês observar direitinho como fazer para você não se acidentar, beleza, pessoal? Então vamos fazer o toroide aqui, preparar o toroide para nós vir aqui. Nós vamos pegar o toroide aqui para fazer, pessoal. Vocês vão fazer o seguinte, como eu já mostrei esse toroidezinho aqui, né, você encontra na própria fonte ATX, você encontra deles, tá? Vamos pegar um fio, né? Eu vou usar esse fio aqui, ó, fio esmaltado, tá, pessoal? Vocês podem usar fio de até 1 milímetro de diâmetro, tá? Para enrolar aqui, tá? Esse aqui não dá nem 1 milímetro, aqui vai dar mais ou menos uns 0,60 milímetros, por aí assim. Esse que eu tô usando aqui, tá? Se vocês quiserem, tiver aí, pode usar um pouco mais grosso, um pouquinho. Vocês vão dar nesse toroide aqui, pessoal, 70 espiras, tá, pessoal? 70 voltas nele aqui, ó, enrolando, 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 tá? Para poder nós fazer o primário de ligar aqui, né, nesse fio aqui, ó. Depois que eu der as 70 voltas, aí nós vamos soldar aqui, ó, dessa forma aqui nele, tá? Então vamos enrolar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, enrolando um bom pedaço, né, só para vocês terem noção como nós vamos fazer.
vai ser bastante fio, tá, pessoal? Dá quase 2 metros de fio. Então não corte o fio para você não ficar emendando, não fica negócio de bota em pedacinho. Vocês pegam um fio bastante grande, né, com a ponta bem grande e preenche para vocês ficar enchendo até dar um bocado de volta, até preencher as 70 espiras, tá? Não é bom você cortar um pedaço de fio, encher, porque às vezes vocês pegam um pedaço de fio pequeno, pensando que vai dar de dar 70 espiras, aí não dá, é obrigado vocês estar me dando pedaço, não é bom ter emenda, tá, pessoal? O ideal é que seja, tem a ponta aqui, né, de entrada, e a última ponta seja de saída, não esteja emenda no meio dele aqui, para não ter perigo de dar curto-circuito, fechar curto no próprio corpo do metal ou no fio aqui, tá? Então eu vou mostrar enrolando aqui pra vocês. Aqui é porque eu tenho bastante, ó, tem bastante fio, então vai dar para enrolar bastante aqui no toroidezinho. Então eu vou botar um pedaço de fio bem grande. Beleza. E vou começar a enrolar aqui. Aí vocês vão ajustando bem direitinho, tá, pessoal? Conta aqui, ó. Uma. Eu não vou mostrar enrolar 70 espiras, né? Eu já tô falando qual é a quantidade, não precisa eu alongar o vídeo, né? Para mostrar até o final, enrolando até o final, porque demora bastante, tá, pessoal? Então eu só tô dando as primeiras voltas aqui para eu dar exemplo para vocês como que faz, né? Tudo no sentido só, tá? Ó. Tudo no sentido só. Então vocês vão enrolando aqui e contando, ó. Tá vendo aí? Então eu vou terminar de enrolar aqui para vocês. Aqui as 70 espiras, aí eu volto para vocês verem como que ficou as 70 espiras, tá, pessoal? Olha aí, pessoal, já terminei aqui de dar as 70 voltas, tá? Eu costurando até completar as 70 voltas, ó. Muito importante você espalhar dessa forma aí, tá? 70 espiras. Quando completar as 70 espiras, né? Aí agora eu vou aparar aqui. Deixar tudo de um tamanho só, as duas pontas. Agora eu passo um para um lado aqui, conforme tá vindo, outro pro outro, e vou passar uma fita isolante por cima, tá, pessoal? Para isolar, como eu falei para vocês, né? O fio, a energia que vai vir da fonte até chegar esse primário aqui do toroide, né? Ela tem risco de choque, então é importante você isolar, tá, pessoal? Então eu vou isolar ela aqui agora. Olha aí, pessoal. Dessa forma aí, né? Se der para isolar dentro, isola, né? Mas é ruim que se botar fita demais, ele não vai caber o secundário lá, né? O importante é que depois, quando você for fazer isso aqui, vocês vão, né, botar, sei lá, dentro de uma madeirinha ou de um cano PVC, né? Pra quando você for manusear, você não ter contato com esse fiozinho aqui de dentro do toroide, né? Tá, pessoal? Eu vou mostrar uns aqui que eu já fiz para vocês verem mais ou menos aqui como é que vai ficar. Ó, eu já fiz outros. Olha aí, pessoal, como que ficou. Tem vários, como eu falei, tem vários tamanhos, ó. Olha aí, pessoal. Então agora desse aqui, ó, como eu já coloquei o primário, coloquei o primário e isolei, agora não fez o secundário, pra você ver. Aí vocês podem usar aqui, pessoal, para fazer o secundário dos nossos toroides, do nosso toroidezinho aqui, ó, para usar como caneta ou como ferro de solda, tá? Você pode usar dois fios desse aqui, ó, que é o fio 15 AWG, tá? Colocando dois assim em paralelo, junto, né? É bom usar dois assim para poder eles juntos somar ali pelo menos 3 milímetros de diâmetro, tá, pessoal?
de 2,5 a 3 milímetros de diâmetro. Vocês vão usar dois assim, igual eu usei esse aqui, ó. E vão dar em cada toroide 3 espiras, tá, pessoal? Vocês vão colocar os dois aqui junto, aqui, ó, junta a ponta, tipo nesse aqui, coloca assim, ó, e começa a enrolar. Opa! Vocês começam a enrolar e vão colocando as duas pontas aqui, ó, entre a ponta, enrolando até dar 3 voltas, tá, ó, 3 voltas. Ou com esse fio aqui, ou você pode usar o fio mais grosso, que é esse fio aqui, ó, 11 AWG ou 8 AWG, e dá 3 espiras também, né? Ó, esse aqui eu dei 4, mas o ideal é 3, só 3. Você pode isolar, usar dessa forma. Não recomendo vocês usar fio rígido, tá, pessoal? Porque o fio rígido de cobre, se vocês descascar ele, né, aí ele não vai ficar aqui. Esse aqui é esmaltado, então ele dá proteção. Já o fio rígido não, se você desencapar ele para usar aqui, ele, se as espiras topar uma na outra, já dá curto-circuito, né? E esse aqui não, no caso do fio esmaltado, né, da AWG, ele é esmaltado, então ele pode tocar as espiras uma na outra, ó. Tanto aqui uma nas espiras na outra, como nas espiras do primário, ele não corre risco, né, de dar curto, porque ele é protegido com essa capa de esmalte aqui, ó, tá? Por isso que eu não recomendo usar o fio rígido, tá? Mas você pode usar, como eu falei, esse esmaltado, um mais fino, e colocar vários paralelos junto, para que eles possam formar uma bitola mais grossa. Ou vocês podem usar esse fio aqui, quando eu fiz esse aqui, ó, que é esse fio aqui, ó, o fio 4, tá, pessoal? O cabo 4 milímetros, tá? Vocês vão dar 3 espiras com ele dessa forma aqui, ó. Então, nesse que eu acabei de fazer aqui, eu vou usar esse aqui pra, ó, o toroide não pode ficar longe da ponteira, tá, pessoal? Tem que ser mais ou menos esse tamanho aí, ó. Por isso que esse toroide aqui vai ter que ser parte da caneta, onde você for fazer o piroga, o ferro de solda. Não pode ficar muito longe. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, essa ponta aqui, ó, e eu vou colocar 3 espiras com esse fio aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? 3, ó. Vou cortar aqui no meio do tamanho da outra, ó. E vou tirar essa ponta aqui. Belezinha. Vou colocar um pouco de estranho aqui, pessoal, para quando eu colocar o conector ele não sair do lugar, os fiozinhos. Agora, pessoal, para fazer, né, aqui a parte dos conectores para colocar a ponteira, nós vamos usar esses conectores aqui, ó. Tipo esses conectores que a gente chama, para comprar em casa de depósito de materiais para construção. E a gente chama isso aqui conector Sindal, tá, pessoal? Então a gente compra ele dessa forma aqui, ó. Aí vocês tiram ele daqui dentro, desencapa, tá? E aí vocês vão tirar esses conectorzinhos, tipo esse aqui, ó. Tira daqui dentro, tá? Tem uns que é pequeno, tem uns mais grandes. Então eu vou usar esse aqui, tá? Ó, tem de vários tamanhos. Eu vou usar esse aqui. Agora, pessoal, para fazer a ponteira do nosso pirógrafo, né, eu sempre uso e recomendo, né, usar isso aqui, ó, arame de resistência de chuveiro elétrico, tá, pessoal? Caso você não tenha aí, né, você pode usar o arame de níquel cromo, tá? Que é um arame próprio para ponteira. Outro tipo de arame eu não recomendo. Se você usar aí, né, não vai funcionar ou pode danificar seu equipamento, né? O que eu recomendo aqui, use e recomendo, né, resistência de chuveiro elétrico aqui, ó.
que é próprio. Esse aqui é resistência de chuveiro de 127 volts, né? Que ela é um pouco mais grossa, ó. Essa aqui dá 1 milímetro de diâmetro, tá, pessoal? Essa resistência aqui. Então aqui, ó, é uma resistência que tava queimado, um chuveiro que não presta mais, então eu estiquei, ela dá pra usar dessa forma. Eu estiquei aqui um pedacinho, deixei reto aqui, ó, mais ou menos uns de 2 a 3 centímetros. Eu vou cortar aqui agora, ó. Beleza? Eu pego esse arame, vou dobrar ele no meio aqui, ó. Divido mais ou menos no meio. E vou cortar aqui, ó, deixar bem retinho aqui, pessoal. Para que ele possa ficar tudo no tamanho só. Dessa forma aí. Agora eu vou conectar aqui na minha ponteira, ó. Vou folgar aqui. Muito barulho aqui na rua, pessoal. Vai fazer o que? Tem que gravar, né? Olha, vou apertar bem aqui. Tenta apertar bem, tá? Conectei, pronto, tá no jeito aqui, pessoal. Belezinha, então o nosso toroide tá no jeito, tá? O toroidinho nós acabamos de fazer, tá no jeito. O transformador tá no jeito. Agora é só nós fazer a conexão aqui, tá, pessoal? Eu vou soldar aqui pra vocês verem, tá? Um no outro, só pra vocês funcionando. Aí eu quero testar aqui o tudinho aqui pra vocês verem, todos os toroidinhos que eu fiz. Tanto esse que eu acabei de fazer para mostrar para vocês, né? Como esses que eu já tinha feito, para vocês verem todos funcionando, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, o importante faz aqui, mas não toque nessa extremidade aqui, pessoal. Onde tá a solda aqui, ó, do fio que tá saindo dentro do pirógrafo, senão vocês podem tomar choque, tá, pessoal? Há risco de choque. Então eu vou mostrar aqui, não vou isolar ainda porque eu vou testar os 3 toroides, os outros 3, mas quando eu for usar para funcionar, eu vou soldar definitivo e soldar e isolar totalmente isso aqui, ó, para eu não tomar risco de levar choque nele, tá, pessoal? Então eu vou colocar um pouco de solda aqui. Belezinha, eu vou cortar um pedacinho dessa sobra aqui que sobrou. Assim. Ó, pessoal, que é o que eu acabei de fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só dar um. Só dar o outro. Tá vendo aí, pessoal? No caso, se tivesse pronto, eu ia isolar tudo isso aqui, tá, pessoal? Isolar, tá? Quando você for fazer em potência feito, tipo uma canetinha, ó, pega tipo essas sapinhas de fenolite, ou pode ser uma acrílico, ou sei lá, né, PVC, tá? E vocês vão colocar tipo assim, ó, um de um lado e outro do outro assim, fura um buraquinho, enfia o parafuso e parafusa ele assim, ó, que aí você fica protegido de não tocar no primário aqui, ó. Faz dessa forma aqui, ó. E vai ficar uma canetinha bem feitinha. Entendeu? Mais ou menos a ideia que eu tô dando pra vocês fazer, se vocês quiserem fazer, tá, pessoal? Enfim, tipo assim, faça um cabinho dessa forma aí, ó. Ou de madeira, ou com PVC, ou com esse negócio que eu tô falando, plaquinha de fenolite, tá? Só pra proteção. Aqui, como eu vou mostrar aberto mesmo, só porque é para exemplo, pra mostrar pra vocês ele funcionando. Vou afastar aqui. É como eu falei, não tocar aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, na parte de cima, que aqui não vai dar choque, nem na ponta nem nada, tá? Só aqui, ó, que a rede de choque. Então eu vou ligar ele aqui agora para nós ver ele funcionando, tá, pessoal? Vou colocar o cabo aqui. Belezinha. Vou segurar na parte de cima, nos fios aqui, ó, porque eu quero só mostrar ele para vocês funcionando. Agora eu vou ligar aqui para você ver, tá, pessoal?
Olha aí, pessoal. Então dessa forma, se for dessa forma aqui, pessoal, não vai ter perigo dele desarmar a fonte. Ele não vai desarmar a fonte, ele vai ficar bem potente e não vai desarmar ele tanto em 110 como 220. Você vai poder funcionar direitinho como pirógrafo, tá? Não vai danificar a fonte, não vai forçar a fonte, nem vai fazer ela desarmar, entrar em modo de proteção, entendeu? Ele vai ficar, ó, fica bastante potente dessa forma aí, tá, pessoal? O único cuidado que você vai ter cuidado aqui é isolar essa parte aqui, tá? Isolar tudinho, como eu falei, dentro de um cabozinho, né? A única parte que não vai dar choque é essa parte aqui, ó. Pode tocar nos conectores, ó. Ele apenas vai estar quente, né? Porque esquenta, o cara ponteia, mas tá normal. Então vou desligar aqui e vou colocar o outro toroidezinho pra vocês verem aqui. Ó, esse nós acabamos de usar, que foi o que nós acabamos de fazer. Agora eu vou testar esse outro aqui, ó. Belezinha. Vamos ligar ele aqui. Olha aí, pessoal. Cezinho bacana também, tá? Beleza, testei esse aqui. Vamos testar o outro. Aí esses dois. Esse aqui. Belezinha. Vamos ligar esse aqui também. Olha aí, pessoal. Vendo aí? Esse com o fio aqui, pessoal, ficou bastante forte, ó. Porque esse fio é um fio de 4 milímetros de diâmetro, né? Tô com medo de pegar na parte do coisa que eu não isolei esse aqui, tá, pessoal? Ó. Então ficou bastante forte esse aqui. Agora vamos testar o outro lá. Esse grandão aqui ficou mais fraco, que assim, quanto mais grande for o toroide, o ideal é que o fio secundário seja mais grosso, para que ele possa gerar mais corrente, tá, pessoal? Então, quanto maior for o toroide, mais grosso teria que ser o fio do secundário aqui, tá, pessoal? Então eu vou ligar ele aqui só para fazer o teste aqui. Como esse fio aqui ele é meio fino, ele não vai chegar a encandecer, mas ele dá para usar como ferro de solda, para usar como pirógrafo também, tá, pessoal? Olha, ó. Liguei lá, agora eu vou ligar aqui na fonte aqui, para nós ver, peraí. Conectar ele aqui, pessoal. Ele vai esquentar, ele não vai chegar a encandecer como o... Não vai chegar a encandecer como os outros, tá, pessoal? Devido ao tamanho dele, tá? Mas vai esquentar normal, vai dar para você usar como ferro de solda, tá? Beleza? Esquenta bastante, tá? Que isso que é o ideal que seja com uma fonte mais forte, mais potente. Mas nos outros vocês viram que encandeceu normal, tá, pessoal? Vou usar normalmente. Então eu vou usar ele aqui. Colocar ele novamente no outro mesmo, normal. Pronto, ficou mais potente. Eu vou passar um pedacinho de fita nele, pessoal. Só para não ter perigo, tá, pessoal?
Isolei bacaninha. Eu vou ligar ele aqui. Olha aí, pessoal. Show de bola, né? Agora vai dar pra você usar, ó, com um pirógrafo normal. É só vocês fazerem um corpozinho aqui como se fosse uma caneta, ó, pra vocês fazer. Show de bola, né, pessoal? Beleza, pessoal? Então isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. Fui!